Filho ambicioso desprezou mãe humilde, mas a doação dela revelou seu maior erro. O salão do restaurante cintilava com luzes baixas e conversas abafadas. Marcelo, em seu terno caro, sorria para Patrícia, que já sabia o que pedir. Celebravam um contrato, mas um triunfo que ele atribuía à sua própria força e ao distanciamento de um passado que ele chamava de complicado. Ao acomodar-se, seu olhar varreu o ambiente. Foi então que a viu. Dona Aurora, sua mãe, atravessava o salão com sua cesta de crochê, cheia de balas de coco artesanais. Cabelos brancos presos num coque, vestido simples e bem cuidado, um sorriso sereno para um casal. Ela era um pedaço de vida que ele havia deixado para trás, há exatos 10 anos, e agora ali, na beira do luxo que ele construíra, ela estava ali, como um lembrete vivo. A mão de Marcelo tremeu levemente ao pegar o copo. O burburinho do salão recuou, tudo virou ruído de fundo enquanto ele olhava para o rosto digno de sua mãe e uma década de escolhas o confrontava. A conta fechava e doía de um jeito que ele não tinha palavras. Vai pedir o risoto? Patrícia perguntou. Ainda não decidi. Ele respondeu, a voz mais baixa. Dona Aurora se aproximou de uma mesa, oferecendo seus doces com a leveza genuína de quem ama o que faz. Não era o sorriso forçado de quem suporta, mas de quem está bem, reconstruída seguindo em frente, sem olhar para trás. Isso machucou Marcelo, que a imaginava fragilizada. Então ela virou e os olhos dele se encontraram. Um instante. Ela não se surpreendeu, apenas o reconheceu, sem mágoa aparente e sem cena. Dona Aurora assentiu levemente e desviou o olhar com a naturalidade de quem encontra um conhecido distante. Marcelo sentiu um soco no peito. Patrícia notou seu olhar perdido. O que foi? Perguntou. Nada, ele disse. Achei que conhecia alguém. Patrícia seguiu seu olhar, viu Dona Aurora de costas, saindo. Aquela senhora dos doces, engano seu. O jantar seguiu. Marcelo mal comeu. Seus olhos voltavam à saída. Patrícia falava da viagem, de negócios. Ele respondia com monossílabos. Dona Aurora reapareceu uma vez para uma entrega, mas não olhou na direção deles. Não por constrangimento. Era deliberado. Ela havia decidido que ele não existia ali, e cumpria essa decisão com uma disciplina que ele não tinha. O prato chegou. Ele cortou a carne sem engolir. Patrícia bebericava o vinho, observando. A cabeça dele estava há 10 anos, quando sentou na cama e disse que queria uma vida diferente, crescer, sem as limitações do passado dela. Escolheu palavras adultas, racionais. Dona Aurora o ouviu até o fim, sem chorar na frente dele, sem pedir. Apenas disse, com aquela voz calma, tudo bem, Marcelo. Vá em frente. Ele foi. E agora estava ali, a 20 metros da dignidade que ela mantinha. Na saída, esperando o carro, Patrícia rompeu o silêncio preparado. Ela é bonita, disse, olhando à frente. Aquela senhora dos doces. Marcelo não respondeu. Vocês se conhecem? Ela completou. A voz quase casual. O valé chegou. Ele abriu a porta para Patrícia, contornou o carro, sentou-se. Seu silêncio disse tudo. No carro Patrícia esperou 3 minutos. É a sua mãe, disse, não como pergunta. Como você sabe? Ficou pálido e não comeu nada. Ele não negou. É a Dona Aurora, confirmou. Patrícia assentiu devagar, organizando pensamentos. 1 minuto de silêncio denso. Ela estava vendendo doces, disse por fim, quase casual. Bem humilde, não é? Sim. Há quanto tempo se afastaram? Marcelo sentiu o estômago virar. 10 anos. Patrícia deixou o número flutuar. Soltou um som baixo, entre riso e suspiro. Que coincidência interessante. Você sempre disse que ela era complicada. Escondia as coisas. E agora, essa vida de sacrifício silencioso. Muita coincidência para uma coisa só. Não acha? Marcelo não respondeu. Talvez ela soubesse o impacto que a vida dela teria em você.
Patrícia continuou, a voz leve. Às vezes, uma pessoa guarda uma informação até que ela valha mais, até o ex-filho estar bem encaminhado e a aparição causar o máximo de impacto. Está dizendo que ela calculou isso? Estou dizendo que 10 anos de silêncio dela é uma escolha, e escolhas têm motivo. Era o método de Patrícia, dúvidas plantadas com lógica aparente. Mais eficaz que gritar. Marcelo parou o carro no prédio dela. Você foi embora porque queria ser bem-sucedido. Patrícia disse, mais suave. Isso é legítimo. Você não deve nada a ela. Mas se há algo que ela te escondeu, um segredo de família, uma herança que ela administrou de forma peculiar, você vai querer saber. E ela não teve a decência de te contar a verdade. A palavra decência pairou. Marcelo pensou na mãe, na praça, no sorriso genuíno, na forma como ela o ignorou sem drama. Não era comportamento de quem esconde culpa, mas de quem fez uma escolha e vive com ela. Mas a semente estava plantada, e ele sabia que cresceria a noite toda. Boa noite, Patrícia, ele disse. Ela sorriu o sorriso calculado. Pensa bem, disse antes de sair. Uma mãe que esconde coisas do filho, que não lhe dá todas as chances, isso diz muito sobre o caráter dela, não acha? A porta fechou. Marcelo ficou ali, motor ligado. Patrícia no elevador, satisfeita. Ele voltou para casa, sentou na cozinha. Levantou-se, abriu a gaveta do escritório. Encontrou um envelope amarelado. Um documento de doação. Lera antes, mas parara na palavra renúncia, que interpretara como fraqueza. Desta vez, leu até o fim. O papel em sua mão tremia, não de raiva, mas de algo pior, a concreta possibilidade de ter cometido o maior erro de sua vida. Marcelo não dormiu. Ficou até às 3 da manhã com o documento aberto, releu 3 vezes. A linguagem jurídica era densa, mas o sentido era claro. Não dizia erro, dizia doação irrevogável em favor de Marcelo por renúncia à parte da herança de Dona Aurora. Com o intuito de garantir estabilidade futura ao filho, Dona Aurora abdicou de seus direitos sobre parte do terreno familiar. Ele parara na palavra renúncia, sem ler a explicação completa. De manhã, ligou para o advogado. Pediu consulta urgente. Dr. Souza, cabelos brancos e direto, o recebeu. Faz tempo que não o vejo. O que quer saber sobre a doação de sua mãe? Se era possível ela ter feito diferente. Se foi ingênua. Dr. Souza tirou os óculos. Nunca disse que foi ingênua. O senhor saiu antes de eu terminar. A doação foi um ato de amor e estratégia. Ela abdicou de algo em litígio para que você tivesse um capital limpo, sem burocracia, para começar. É uma visão de futuro e um sacrifício enorme. O advogado apontou para o trecho. Garantia do futuro do filho. Marcelo nunca lera a explicação completa. Então era uma escolha dela? Ele murmurou. Sim, uma escolha difícil e generosa. Poucos fariam o que ela fez por um filho. E Dona Aurora fez, sem exigir nada. Marcelo olhou para a mesa. Tentou encontrar uma saída, mas o Dr. Souza não mudaria. A verdade estava ali. Ele se lembrou da frase dita ao partir. Eu mereço ter a minha vida, mãe. Mereço crescer. Soou nobre, mas ele nunca perguntara o que ela merecia, o que sentia. Ele decidira e saíra com a consciência limpa. Ela ficara sozinha, com um sacrifício que ele não lera, construindo sua vida, vendendo doces na praça, enquanto ele jantava com outra mulher. Está bem? Dr. Souza perguntou. Não. Marcelo respondeu com surpreendente honestidade. O advogado assentiu. Dona Aurora é uma mulher forte. Ela não precisou do seu dinheiro para ser feliz, mas você precisou do sacrifício dela para ser quem é hoje. Se tem algo a resolver, o tempo não está do seu lado. Marcelo saiu. Respirou o ar da tarde, sem saber o que fazer. Dias, não meses, para consertar. E ele nem sabia se ela o ouviria, se merecia ser ouvido. Isso doía mais. Não a incerteza do passado,
mas a certeza de tê-la visto como um problema, não como uma pessoa amada. Ele a descartara. O celular vibrou. Patrícia, jantar amanhã? Ele não respondeu. Patrícia não esperava em silêncio. No dia seguinte, às 10 horas, apareceu no escritório com 2 cafés e um sorriso planejado. Você sumiu? Ela disse, sentando-se sem convite. Dia cheio, Marcelo respondeu. Ela cruzou as pernas. Foi ao advogado ontem? Fui. E o documento era o que eu imaginava. Não era fraqueza, era sacrifício. Patrícia bebeu o café devagar. Sua voz, mais baixa, mais cuidadosa. Marcelo, entendo que está confuso. Muita informação, mas precisa pensar com a cabeça, não com a culpa. O que isso significa? Significa que uma mãe que faz um sacrifício desse sem alarde, sem cobrar, não age por estratégia. Age por amor. Ele inclinou o corpo. Ela não esperou o momento certo. Fez o que achava melhor para mim, mesmo que significasse o pior para ela. Eu nunca disse que ela sabia que eu estaria lá, Marcelo disse. Você janta lá toda semana. Não é segredo, Patrícia sorriu levemente. A lógica dela era construída tijolo a tijolo, mas Marcelo pensava na Dona Aurora de 10 anos atrás, que chegava do trabalho e jantava sem fazer barulho, que disse vá em frente sem mágoa. Aquela mulher não jogava. Ela não sabia que eu estaria lá, ele reafirmou. Patrícia recostou, o sorriso mais fino. Tudo bem, talvez eu esteja errada, mas concorda que ela deveria ter te contado. Um sacrifício assim. O filho tem direito de saber, de valorizar. Uma mulher íntegra teria avisado imediatamente. A palavra íntegra pairou. Marcelo imaginou a razão da mãe. Não queria que ele voltasse por obrigação. Não era falta de integridade, era o oposto. E Patrícia projetava sua própria lógica. Ele viu isso com clareza. A segurança dela não era segurança, era controle. Dona Aurora era o oposto. Amava sem estratégia. Patrícia. Preciso de alguns dias para pensar. Ela estudou seu rosto. Dias? Tudo bem. Levantou-se. Na porta, parou. Pensa no que você está construindo, não no que destruiu. Pode se culpar o resto da vida ou seguir em frente. Ela saiu. Marcelo ficou olhando para a porta fechada. Seguir em frente como se a mãe fosse um capítulo encerrado. Como se a vida simples dela fosse um detalhe administrativo, e não uma história de amor que ele demolira. Ele abriu a gaveta, pegou o cartão do restaurante, mas não era para trabalhar. Abriu o notebook para ver os horários da banca de doces de Dona Aurora. Não sabia o que dizer. Só sabia que precisava ir e ouvir a resposta inteira. Marcelo chegou à praça numa quinta, 40 minutos antes do fim do turno. Ligara antes, fingindo ser cliente. Estacionou na rua lateral, observando a praça. Pessoas saíam despreocupadas. Ele não se lembrava da última vez que se sentira assim. Entrou quando o movimento diminuía. Reconheceu a banca da mãe. Ele a viu antes. Ela arrumava as últimas guloseimas, o avental amassado, cabelos soltos. Uma concentração no rosto que ele conhecia. De quem resolve algo difícil sozinha. Ela depositou pães de mel. Virou e o viu. Não se sobressaltou. Apenas parou. Ele deu um passo. Ela alcançou uma caixa. Tropeçou no próprio pé. Uma mão na cesta, outra na banca. Não caiu. Respirou fundo, olhos fechados. Marcelo já estava em movimento, mas ela se recompôs. Estou bem, ela disse. Voz calma. Marcelo, estou bem. A idade pesa, o corpo demora a adaptar. Um colega da banca ao lado olhou e desviou. Ninguém ajudou, porque Dona Aurora sempre resolvia. Marcelo ficou ali, mãos estendidas, sem função. Posso falar com você? Ele perguntou. Só 5 minutos. Ela estudou seu rosto com aquela atenção honesta que via além das palavras. Espera aqui, disse. Voltou 10 minutos depois, sem avental,
com um casaquinho. Acenou para a saída. Ele a seguiu. Sentaram num banco de praça à meia quadra. Noite fria. Calçadão vazio. Ela de frente para a rua, mãos no colo. Marcelo começou a falar. Gaguejou, recomeçou. Falou do advogado, do documento, de como entendia agora seus erros. A distância, a impaciência, o tratamento do sacrifício dela como obstáculo. Dona Aurora ouviu sem interromper. Por que você veio, Marcelo? Por que eu precisava te dizer isso? Não. Ela virou o rosto. Por que você veio agora depois de 10 anos? A pergunta doeu. Porque te vi no restaurante, e não consegui mais fingir que estava tudo certo. Dona Aurora assentiu devagar, com o reconhecimento de quem esperava essa resposta. Não te contei sobre o que fiz por você porque, se voltasse, precisava que fosse por mim. Não por gratidão, não por obrigação. Quando você foi embora, eu entendi que queria sua liberdade, não necessariamente a vida ao meu lado. A frase o atingiu. Era a verdade. Marcelo não tinha resposta. Ficaram em silêncio. Ela se levantou, ajeitou o casaco. Boa noite, Marcelo, disse sem mágoa, com a serenidade de quem sabe seu valor. E foi embora. Ele ficou no banco até ela dobrar a esquina. Só então percebeu. Patrícia ligara 3 vezes. Ele não sentira o celular vibrar. Pensou na frase dela. Você queria a sua liberdade, não necessariamente a vida ao meu lado. Reconheceu, sem filtro, que ela estava certa. Ele colocara o sucesso acima da pessoa, e ela pagara o preço sozinha, sem reclamar, sem usar o sacrifício como moeda de troca. Dona Aurora tivera todas as ferramentas para destruí-lo e escolhera não usar nenhuma. No dia seguinte, Patrícia descobriu onde ele estivera. O sorriso calculado sumiu. Chegou ao apartamento de Marcelo às 8 horas. 3 toques de campainha. Ele abriu. Ela entrou sem convite, olhar diferente, sem roteiro. Foi à praça ontem? Ela disse. Fui falar com ela. Patrícia depositou o casaco com brusquidão. Preciso entender. Pediu dias para pensar. Não para correr atrás da sua mãe vitimista às escondidas. Não foi às escondidas. Precisava falar com ela. Sobre o que, Marcelo? Já sabe o que o advogado disse. Que o sacrifício dela foi real. O que mais precisava confirmar? Não fui confirmar nada. Fui pedir desculpas. O silêncio que se seguiu não era de cálculo, mas de surpresa. Pedir desculpas. Ela repetiu. Fui embora sem lutar, sem ouvir, sem dar a ela a chance de tentar juntos. Isso foi errado. E eu precisava dizer isso para ela. Patrícia o olhou, soltou um som de riso amargo. Virou para a janela. Você está apegado a ela ainda, disse. Não precisa negar. Virou-se de volta, o rosto sem verniz. Investi meses nesse relacionamento, sendo exatamente o que você precisava. Presente, independente, sem cobranças. Abri mão de outras oportunidades, organizei minha vida em torno da sua. E vai largar tudo isso por uma mulher que vende doces na praça? Marcelo a deixou terminar. Ela não é uma mulher que vende doces. É a minha mãe. E foi a pessoa que eu tratei pior na minha vida, sem perceber. Então é culpa. Patrícia disse. Confunde culpa com sentimento. Isso passa. Pode ser culpa no começo, ele admitiu. Mas penso em como quero os próximos anos, e você não aparece na imagem. Não é culpa, é clareza. Patrícia ficou imóvel. Algo nela cedeu. Não choro, não grito. Uma pessoa capaz percebendo que construíra sobre uma base inexistente. Nunca pedi que me amasse desesperadamente, ela disse, voz mais baixa. Só que estivesse presente, que me escolhesse. Você nunca me escolheu de verdade, escolheu? Marcelo não mentiu. Não, entrei incompleto. Erro meu, não seu. Você não errou em querer o que queria. Patrícia pegou o casaco, abotoou-o. Reorganizava a postura. A máscara voltava, não por falsidade, mas por necessidade. Na porta, parou. Ela vai te machucar, disse sem virar. Não porque seja má,
mas porque você vai chegar humilde demais, e ela terá poder demais. E quem te amou muito, quando tem o controle, raramente é gentil. Ela saiu. Marcelo encostou na porta. Patrícia errou muito, mas talvez não em tudo. Dona Aurora tinha o direito de não querer mais nada. Ele precisava estar pronto. Ir sem garantias, sem usar o sacrifício dela como argumento. Só ele, com seus erros, ele foi à varanda. O dia claro, a cidade seguia. Ninguém sabia que ele acabara um relacionamento de meses, ou que tentava reconstruir algo que ele mesmo demolira. Pensou em ligar para Dona Aurora, desistiu. Ela fora clara. Sem promessas, sem abertura. Ir de novo seria pressão, não humildade. E ele já confundira as duas coisas vezes demais. Precisaria esperar. Aprender a esperar. Uma semana depois, o celular tocou. Número familiar. O coração disparou. Meu forno estragou, Dona Aurora disse sem preâmbulo. Preciso de ajuda com a entrega das encomendas. Se quiser vir me ajudar amanhã de manhã no centro comunitário, pode vir. Se não quiser, tudo bem também. Marcelo segurou o telefone. Sem como você está. Sem reaproximação. Apenas uma janela, pequena, discreta. A decisão era dele. Ele apareceu às 8h50. Dona Aurora já estava na cozinha do centro comunitário, preparando doces. Avental limpo, cabelos arrumados. Parecia descansada. Ao vê-lo, acenou. Sem sorriso, sem frieza, apenas reconhecimento. Sentaram lado a lado, sem muito a dizer. Ele perguntou como ela se sentia. Bem, disse ela. O dia começara cedo. Ele não soube o que responder. Uma vida inteira que acontecera sem ele. O peso preencheu o silêncio. As voluntárias chamaram o nome dela. Cozinha grande, cheiro de bolo, burburinho acolhedor. Dona Aurora, familiarizada, organizou as caixas. A coordenadora cumprimentou os dois, sem perguntas. Ela apontou para as mesas cheias de doces. Tudo bem, encomendas prontas, organização exemplar para a feira beneficente. Marcelo olhou as mesas, sem palavras. Havia frases ensaiadas sobre querer estar presente, sobre entender os erros, sobre pedir uma chance. Nada saiu, apenas a verdade nua. Eu achei que queria uma vida de sucesso, ele disse baixo, olhos nas mesas. Mas o que eu queria era uma família. E eu abandonei a minha. Dona Aurora não respondeu. A coordenadora, discreta, buscou algo, abrindo espaço. Dona Aurora virou o rosto para ele, olhou com aquela atenção honesta, pegou a mão dele e a colocou sobre uma caixa de doces de amêndoas. O voluntário ao lado mexeu na caixa. Marcelo congelou. Um movimento pequeno, firme, alheio aos erros, às conversas difíceis. A vida dela presente e direta, debaixo da palma da mão. Ele não conseguiu conter o choro. Silencioso, Dona Aurora não disse nada. Manteve a mão dele ali, deixando o momento ser, sem promessas, sem perdão imediato. A coordenadora voltou, fingindo não ver. Concluiu a consulta com eficiência gentil. No corredor claro, Dona Aurora parou. Isso não significa que está resolvido, ela disse. Preciso de parceria de verdade, não de culpa que virou comprometimento, nem de obrigação disfarçada de amor. Sem dureza, mas sem suavizar. Se vier, venha inteiro. Se não conseguir, me diga logo, porque sei viver sem você. Já faço isso há 10 anos. Eu sei, ele respondeu. E é exatamente por isso que estou aqui. Dona Aurora o olhou. Então, algo que ele não via há muito tempo. Sorriu. Não amplo, mas aquele canto de boca que ela tinha quando algo a surpreendia positivamente. Ela ainda não decidira. Saíram juntos, sem grandes promessas, sem abraço de filme. Apenas dois adultos, história complicada, futuro incerto. Real, honesto. Na calçada,
O sol da manhã. Ela colocou os óculos, ajeitou a bolsa. Ele andou ao lado dela sem saber para onde. Pela primeira vez, isso não o incomodou, sem agenda, sem cálculo. Só aquele momento, a calçada, a pessoa certa ao lado. 2 quadras adiante, ela parou na sua banca da feira. Preciso organizar minhas coisas, disse. As entregas não podem atrasar. Ele abriu a porta do depósito. Ela entrou. Simples. Sem gesto grandioso. Só 2 adultos dividindo uma manhã, recomeçando do menor dos gestos. Marcelo sentou na mesa em frente a ela. Pela primeira vez em meses, não pensava no próximo passo. Estava apenas ali. Ela pediu que ele a ajudasse a separar os doces. Ele pediu que ela ensinasse a receita de um deles. Dona Aurora nunca precisou se vingar, apenas precisou continuar sendo quem era. Forte, sábia e cheia de amor. E isso foi o suficiente. Naquele dia, ele não voltou para casa sozinho. Às vezes a gente acha que está tomando uma decisão racional, e só depois percebe que estava fugindo. Ele foi embora por um documento que não leu até o fim. Ela ficou e nunca precisou se vingar para vencer. No fim não foi sobre dinheiro ou orgulho, foi sobre assumir o erro e escolher ficar. Se essa história mexeu com você, deixa o like para apoiar e comenta aqui. Ele merecia essa segunda chance.